Capítulo 8 de O Mulato, de Aloísio Azevedo. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Sacioto. Eram 5 horas da tarde. A festa de Maria Barbosa continuara sempre muito animada. Havia uma boa disposição geral. Os homens bebericaram durante o dia cálices de conhaque e sopravam agora o fumo de seus charutos domingueiros com um grande ar de pessoas de importância. As senhoras melaram galantemente os beiços com licor de rosa e hortelã-pimenta. Já se dançara muito. Brincou-se o padre-cura, o anel, o peixinho de muquem. Afinal, vieram todos para fora apreciar a tarde, assentados nos bancos de fronte da casa. A sociedade fora aumentada pelos 4 caixeiros de Manuel e por um sertanejo que a divertia. Lamparina saíra para ir perto a uma quinta, mas prometera não faltar a ladainha. Tinha-se escondido o sol. Uma tarde formosa, com o seu poente esfogueado, rubrava no pátio as caras suadas dos homens e os vestidos machucados das senhoras que arejavam-se debaixo das latadas de maracujás e jasmins da Itália. As damas, comodamente assentadas, tinham requebros convenientes, movimentos afetados de dignidade, risos com a boca fechada, olhares baixos, o leque nos dentes e o dedo mindinho levantado com galanteria. Minavam um apetite surdo e indiscreto pelo jantar. A hora adiantava-se. Alguns estômagos mais impacientes se resmungavam. Contudo, todos os olhares, todas as atenções, todos os aplausos convergiam aparentemente para o mesmo alvo. Este alvo era o sertanejo, que, a certa distância, de pé, isolado, a cabeça erguida com desembaraço mal educado, o chapéu de couro atirado para o cangote e preso ao pescoço por uma correia, a camisa de algodão cru por cima das calças arregaçadas, o pé descalço, curto e espalmado, o peito cor de cedro à mostra, braço nu, vibrava entusiasmado as cordas metálicas de uma viola ordinária, acompanhando, com um repinicado muito original, os versos que improvisava ou trazia de cor. Lá vai a garça voando para as bandas do sertão, leva Maria no bico, Teresa no coração. Ao terminar cada estrofe, rebentava um coro de gargalhadas, no fim do qual ouvia-se o sapatear surdo do sertanejo socando a terra. Não tenho medo da onça, que todos têm medo dela. Não tenho medo de ti, que fará de Micaela. E o sertanejo, depois de sapatear, dirigiu-se a Ana Rosa. Minha senhora, me diga, que pergunta quer saber? Se eu sair daqui agora, onde vou amanhecer? Este foi de sentimento, considerou Etelvina, com um gesto aprovativo. Gostei, gostei, confirmava o Freitas. E o sertanejo ferrou o olhar em Ana Rosa. Sinhá Branca, se eu pedisse, responda, mas não se ria. Uma flor de seu cabelo, Sinhá Branca, que diria? Bravo, sim senhor! Houve uma gargalhada geral. Dona Nica, dê a flor. Ana Rosa hesitava. Então, menina, fez Manuel. Ana Rosa tirou uma flor da cabeça e passou ao sertanejo, que voltou logo. Oh, minha senhora dona, Deus lhe pague, eu agradeço. Seus quindingues são dos ricos, eu sou pobre e não mereço. E colocando a flor na casa da camisa, continuou, depois de olhar para Raimundo. Onha, dona feiticeira, me cativa a seu favor, mas não vá meter ciúme agora pro mode a flor. E o sertanejo, depois de tornar a olhar intencionalmente para Raimundo, desprendeu o chapéu e estendeu-o a um por um. Consultaram-se as algibeiras do colete, pingaram os vinténs e as pratinhas de tostão, e o menestrel, com a cabeça um pouco erguida e o olhar exigente, dizia: Vamos, vamos, pingue o cobre, que eu não gosto de maçada, dos homens aceito a paga, da mulher não aceito nada. E quando chegou a Manuel, Manuelzinho cravo roxo, me desculpe a impertinência, se puder dar eu aceito, se não puder, paciência. E entre gargalhadas enchiam-lhe o chapéu de moedas. Quando chegou a vez do Faísca, este, em vez de dar alguma coisa, cuspiu dentro do chapéu. O sertanejo, como de costume, maçou-se com a pilhéria e gritou logo: Seu lanceiro da Bahia, casaquinha do Pará, a gente recebe o coice conforme a besta que o dá.
A hilaridade chegou ao cúmulo. Faísca enfureceu-se e ameaçou o caboclo. Deixe-se disso, aconselharam. Você sabe que essa gente é assim. Para que mete-se? Tome lá, disse Manuel ao sertanejo, beba e vá-se embora. E passou-lhe um copo de vinho que ele emborcou incontinente, exclamando depois de estalar a língua: o vinho é sangue de Cristo, é alma de Satanás, é sangue quando ele é pouco, é alma quando é demais. E fazendo um grande cumprimento com o chapéu: meus senhores e senhoras, vou-me embora agradecido, mas cá fica o coração para não ficar esquecido. E afinal retirou-se a dançar e cantar uma passagem do Bumba Meu Boi. Isso não pode ser, isso não pode ser, a filha de meu amor casar com você. O caboclo me prendeu, meu amor, foi tão certa da razão, coração, que o cabo... E perdeu-se a voz e o som da viola na estrada. Iam discutir o talento poético e a graça do sertanejo quando de cima Manuel, Maria Barbosa e Amância chamaram para a mesa com autoridade benfazeja. Houve um sussurro de prazer. Para a mesa! Ora, filha, que já tinha o estômago dar horas, disse baixinho Dona Maria do Carmo ao passar por Ana Rosa. Todos subiram para a varanda e foram vagarosamente tomando seus competentes lugares na mesa, entre uma confusão de vozes que discutiam vários assuntos. Homem, parece que tomaram alma nova só com o cheiro. O Freitas amolava Raimundo sobre poesia popular. Falou com proteção de Juvenal Galeno. É muito original, muito original. Filho do Ceará, não? Justamente. O senhor não calcula o que é o Ceará para a poesia popular. Sei milhares de versos magníficos feitos pelos sertanejos. E antes que Raimundo desse alguma providência contra a maçada, já o Freitas recitava: quando passares na rua, escarra, cospe no chão, que estou cozendo a candeia, não sei se passas ou não. Pois não há como uma festa no sítio, dizia por outro lado Sebastião. Isso de pândegas, ou bem que é pândega, ou bem que não é. O Freitas continuava: e este outro? Sim, me dê qualquer coisa, ainda que seja uma banana, que a barriga é bicho burro, com qualquer coisa se engana. Raimundo passou a prestar atenção para uma conversa entre Bibina, Lindoca e Eufrasinha. Vocês não tiraram a sorte essa noite? Perguntou a viúva. Pudera, disse a mais gorda, porém não vi coisa alguma, ou pelo menos não acertei com o que vi. Não, pois eu, fez Eufrasinha, tirei uma sorte bonita. Que foi? Era um véu branco e uma grinalda. Casamento! Gritaram várias vozes. Eu tirei um túmulo, disse do canto da mesa a lagartixa, suspirando funebremente. Credo, fez Amância, passando com uma salada de agriões que acabava de preparar. Raimundo assentou-se ao lado do Freitas e falou sobre os costumes portugueses nas noites de São João e São Pedro. Contou como as raparigas queimavam as alcachofras e plantavam-nas em vasos à janela, para ver com elas grelhar a sorte. Citou o costume das favas sobre o travesseiro, os bochechos d'água à meia-noite para ouvir o nome do namorado, as fogueiras de alecrim e, enfim, este uso do copo d'água ao sereno. É um antigo uso, explicava o Freitas, a mastigar pedacinhos de pão seco. Deitar o sereno na véspera de São João, um copo d'água com a gema de um ovo. E a Clara, respondeu Dona Maria do Carmo, que acompanhava a conversa com muito interesse. Pois bem, a gema e a Clara. E no outro dia de manhã, dizem que se vê a sorte do indivíduo representada no interior do copo. Pataquadas. Pataquadas não, observou a velha sentando-se junto das sobrinhas. Cá está quem recebeu a notícia da morte de seu espigão muito antes do dia fatal. E levou o guardanapo aos olhos em um movimento patético. Há outros usos, continuou Freitas, passando um prato de sopa. O banho de São João, por exemplo. Imitações de Portugal. Quem não se banha amanhã de madrugada fica com a alma suja, dizem. Com o corpo não duvido. Então, seu Cordeiro, seu Dias, menino, não se tratam de assentar? Nós esperamos a outra mesa, disse timidamente o Dias. Não há mais lugares. Qual outra mesa? O quê? Não, senhor, fez Manuel. Sente-se cá, seu Dias. E abriu um lugar ao lado da filha. Dias, todo constrangido, foi assentar-se, com um riso seco, ao lado de Ana Rosa, que o olhou cheia de repugnância. E lá os senhores? Seu Cordeiro, seu Vila Rica, seu Manuel. Nós esperamos, faça depois outra mesa. Ia darem com a outra mesa, não, senhor?
E a senhora, minha sogra? Dona Amância, onde ficam? Tem aqui um lugar, minha senhora, disse Raimundo levantando-se e ofereceu a cadeira. Meu amigo, deixe-se dessas coisas. Olhe que estamos no sítio, isso não é cidade para se fazer cerimônias. Pagode de sítio não presta quando não falta, arriscou o Serra, mexendo e soprando uma colherada de sopa. Não, fez o Freitas, quero minha comodidade até no inferno. Ora, está tudo arranjado, gritou Amância, que acabava de preparar outra mesa. Ficamos nós aqui, somos poucos, porém bons. E eles lá, disse o Vila Rica, contando as pessoas da mesa grande, pela seguinte ordem, partindo da cabeceira, o patrão, um senhor cônego, 2, Dona Maria do Carmo, 3, as 2 sobrinhas, 5, o doutor Raimundo, 6, seu Freitas e a filha, 8, Dona Eufrasinha, 9, seu Serra e aquele moço, era o Faísca, 11, o Dias e Dona Nica, 13, são 13 ao todo. 13, gritou Dona Maria do Carmo, soprando o macarrão que tinha na boca. 13! 13! Repetiram todos assustados. Saia um! Gritaram. Ninguém se mexeu. Ou venha outro! Lembrou o cônego, cruzando o talher. Em 13 não pode ficar. Suspendeu-se o jantar. O Freitas passou logo a explicar a Raimundo o que aquilo queria dizer, apesar deste declarar-lhe que sabia bem o que era. Não há mais ninguém por aí? Maria Barbosa levantou-se e foi buscar uma negrinha de 13 anos. Aqui tem. É verdade. E o Cazuza? E Cazuza, é verdade, gente. Seu Cazuza. Venha o Cazuza. Cazuza dormia. Tinha tomado um banho e recolhera-se cansado. A negrinha foi novamente levada para a cozinha. Moleque, chama seu Cazuza aí no quarto. O Cazuza veio bocejando e esticando os braços. Para que jantar tão cedo? Não tinha apetite algum, resmungava ele abrindo a boca. Cedo, se lhe parece. Já deram 5 horas. Quase que ficavas a ver navios, disse rindo Sebastião. Olha o prejuízo, considerou Amância com um esgaire de pouco caso. Tu já queres imticar comigo, coração? Depois te queixas, mas enfim, onde me assento? O que não vejo é lugar. Ah, disse voltando-se para a mesa pequena. Tenho-o cá e boa companhia. Pra lá, fez Amância escandalizada. Venha pra cá, homem, você é cá necessário. E com dificuldade arranjou-se um lugar ao lado de Sebastião. Ora até que afinal, disse Manuel, assentando-se descansadamente. Tole turco estio. E o cônego sorveu uma colherada de sopa. Fez-se silêncio. Só se ouvia o arrastar metálico da colher no prato e os assovios dos que sorviam a sopa quente. O cordeiro cercava Amância e Maria Barbosa de cuidados e obsequiozinhos. Uma coxinha de galinha, senhora Dona Mancinha? É um perfeito cavalheiro, disse esta baixo a outra, inchando o papo. Compare-o com a peste do Cazuza. Não, que os rapazes de lá são mais aqueles. Está provado. Tem outro acento que não tem os de cá. O senhor Serra tem a bondade de passar o pires das azeitonas? Quer mais pirão, dona Lindoca? Muito obrigada, assim chega, um tiquinho só. Gentes, você come essa pimenta toda, dona Teovina? Basta, o senhor quer me afogar em caldo? Tenha bondade de encolher as asas, meu amigo. Não enchas a boca desse modo, dizia em segredo o velho Sarmento a uma das sobrinhas. Era o que tinha o espigão. Comia como um damitado, mas ninguém percebia. Olhe que você se suja de gordura, seu Cazuza. Que diabo de homem! Então, quem mexe essa salada? A salada, lembrou judiciosamente o Freitas com um sorriso. Deve ser mexida por um doido. Então, tome conta, seu Cazuza. Quanto quer o menino pela graça? Se tivesse um vintém aqui, dava-lhe o seu poeta. Isto era entre o Cazuza e o Faísca. Doutor, não deixe apagar a lanterna, lembrava Manuel a Raimundo. Uma fatia de pouco, dona Maria Barbosa? Deite pouco, minha vida, assinzinho. Dona Etelvina, a senhora está magra de não comer. Ai, suspirou ela, fitando o prato. Um brinde, gritou Cazuza, levantando-se e suspendendo o copo à altura da cabeça. Ao belo madamismo maranhense, que hoje nos honra. Hup, hup, bangue! Aproveito a ocasião, meus senhores, para agradecer-lhes o obséquio que me fizeram comparecendo a esta festa de família. Era Manuel que falava. Seguiu-se um inferno de vivas e urras que terminaram em uma gritaria incompreensível.
Os caixeiros de Manuel, já um pouco eletrizados pelo vinho, gritavam familiarmente: Viva o Manuel! Houve uma força indiscreta que falou em Manuel Pescada. Restabeleceu-se o silêncio e só se ouvia, além do rumor dos talheres e dos queixos, a voz avinhada do cordeiro, que gritava para sua vizinha da direita com uma solicitude exagerada: Beba-lhe, beba-lhe, dona Mancinha! E batia-lhe no ombro, revirando os olhos em um êxtase de embriaguez. Ataque-lhe para baixo! Credo! O senhor quer me embebedar? E, como o cordeiro insistisse em servi-la de Lisboa, Amância retirou o copo e o vinho derramou-se-lhe no prato, na mesa e nas pernas. Ui! Fez ela arredando depressa a cadeira. Que selvageria, Virgem Santíssima! Farinha seca, dona Amância, farinha seca! Receitavam de todos os lados. O cordeiro, já muito espingardeiro, tomou a cuia de farinha e despejou-a em cheio sobre a pobre senhora, que entrou a tossir muito sufocada. Foi um galhardão espontâneo e prolongado. Credo, valha-me Deus, com os diabos! Gritou Amância, quando pôde falar, a sacudir-se toda. Arre, aqui mesmo não me sento mais. Vem cá para meu lado, perdição! Dizia Casusa, convidando Amância entre as gargalhadas gerais. Se a farinha é antídoto do vinho, cure-se agora de farinha derramando novamente vinho, aconselhou Raimundo a rir-se. Até você! Esbravejou Amância, cega de raiva. Ora, mire-se, quer um espelho? E Vossa Excelência quer uma escova? As gargalhadas repetiam-se já sem intervalo. Vinho derramado, sinal de alegria, disse sentenciosamente o Freitas, muito preocupado a esbrugar uma canela de frango, sem querer sujar os bigodes. Serviu-se a sobremesa e reforçou-se o vinho. Veio Porto em cálices. Um brinde! Reclamou o cordeiro, mal se podendo ter nas pernas. Criou-se logo silêncio, no qual se ouviam essas frases destacadas. Mal temos carraspana! Cabeça fraca de rapaz! Que vinho forte! Este rapaz tem-me beber, forte birra! Diabo do homem não pode ir a parte alguma! Vai tudo raso! Psiu, psiu. Meus senhores e minhas senhoras de ambos os sexos, eu vou beber a saúde do melhor, sim, do melhor patrão que todos nós temos tido, o Manuel Pescada. Houve um sussurro. Perdão, da Silva, continuou o orador. É um homem sem aquelas, é um fel sem pomba. Riram-se. Sim, para um quer dizer. Quando a gente precisa dele, pode falar que o safado não arreia. O sussurro aumentou. Cale-se, dizia baixo Vila Rica, a puxar o paletó do cordeiro. Cale-se com os diabos. Mas, berrou o orador sem fazer caso das advertências do colega, o que eu não posso admitir são os desaforos que ele me está a fazer constantemente. O sussurro aumentou escandalosamente. Manuelzinho, muito vermelho, possuía-se de uma hilaridade alcoólica. Vila Rica puxava com ambas as mãos o paletó do cordeiro. Solte-me, gritou este. Solte-me com todos os diabos, ou vou-lhe aos queixos. Meta-se com a sua vida, que eu quero desabafar, não me calo. Entende? Não me calo, porque não quero. Não me calo, não me calo. Sim, continuou. Não admito os desaforos. Ainda outro dia... Viva o Manuel! Gritou um. Vivo! Respondeu um coro. Seu Manuel, a sua! A sua! Hup, hup, hurra! Bangue! Gritou o cordeiro e quebrou o copo da mesa. É de quebrar. Só se fosse tua cabeça, grandíssimo borracho, resmungou o Serra muito maçado. Atenção, atenção, meus senhores! Era a voz do Faísca, acompanhada de palmas. Atenção! E tirou da algibeira uma folha de papel. Fez-se um pouco de silêncio e Faísca, depois de puxar os punhos, principiou com uma voz aflautada, cheia de afetação e uma mímica miudinha, peculiar aos míopes, com a sua cabecinha muito arrebitada para alcançar os vidros das lunetas, a boca aberta e as ventas arregaçadas. Meus senhores, em tal dia, eu não podia deixar de fazer uma poesia. É verso? Perguntou Bibina. Eu creio que sim, que é uma poesia em verso. E por isso, continuou Faísca, calçando a luneta que o suor fazia escorregar.
Recorrendo às musas, ouso erguer minha débil voz para oferecer como penhor de estima e consideração ao digno senhor Manuel, negociante matriculado desta praça, este soneto que, se não prima, sim, se não prima, primasse, gritou o cordeiro. Faísca, todo atrapalhado, procurava uma palavra. Venham os versos! Venha a poesia! Gritavam. Filho da antiga terra de Camões, principiou Faísca a recitar, trêmulo. Filho da antiga terra de Camões, repetiu o cordeiro, arremedando-lhe a voz. Homem, você não se calará, repreendeu Manuel. O orador repetiu. Filho da antiga terra de Camões, e nosso irmão de Leite e Companhia. Leite e Companhia, considerou o Serra pensativo. Não me é estranha a firma. Ora, espere. Será com o José Leite e Cia do Piauí? Faísca continuou muito enfiado. Eu quero vos saudar no augusto dia, em que só juntos estão amigos bons. Bravo, bravo! Olha, gentes, rimou. Psiu, psiu. Diga outro, seu Rosinha. Diga outro verso. Diga um de sentimento, lembrou Etelvina com um suspiro. Silêncio! Porém o menestrel não pôde continuar, porque em um movimento de atrapalhação caíra-lhe o pincenê dentro de uma compoteira de doce de calda. Um brinde! Gritou Casusa. Um brinde! Silêncio! Espere! E depois dessas palavras ouvia-se a voz de Maria Barbosa, Dona Maria do Carmo, como uma naquinha de melão, e passou-lhe um prato da mesa pequena. Ai, filha, não sei se poderia entrar nele, considerava a viúva do Espigão, lembrando-se do protesto que fizera contra os pepinos e sua família. Senhor doutor, perguntou ela a Raimundo, o melão será da família dos pepinos? Sim, minha senhora, pertencem ambos a dos cucurbitáceos. Como? Perguntou ela com a boca cheia de arroz doce. Quer dizer, explicou logo Freitas, contente por se mostrar que é um fruto cucurbitáceo da família dos dicotiledones, segundo Jussier, e segundo Decandole, das calicifloras. Fiquei na mesma com a tal família dos califochons. Que família, o que foi que fez ela? Algum escândalo, aposto, hein? Perguntou Amância, pensando sentir o cheiro de uma intriga. Eu bem digo, não há em quem fiar hoje em dia. É, mas quem são esses danados? Qual é a família? Dos cucurbitáceos ou dicotiledones. Ah, são estrangeiros, já sei. Uma família de bugres que está morando no Hotel da Boa Vista, é certo, é. Ainda outro dia, uma sujeita ruiva, deve ser mulher ou filha do tal. Como se chama? Quem, dona Mância? A senhora está fazendo uma embrulhada de nossa morte. O tal inglês. Que inglês? Ninguém falou nisso aqui. E Maria do Carmo passou a explicar à amiga que se tratava de pepinos e melões. Casusa continuava a discursar em um brinde feito ao Serra. Já o tinha chamado gênio e agora comparava-o a um lírio pendido na estrada. Enquanto Raimundo, com a cabeça dentro do prato, conversava com o Freitas, elogiando-lhe a memória. É o que lhe digo, tem uma memória d'anjo. O senhor ainda não viu nada, exclamou o Freitas, ancho de si. Sei discursos inteiros que ouvi há 10 anos, meu amigo. Sei de cor longas poesias que apenas li 2 vezes. É admirável. E Freitas, para provar, entrou a recitar a Judia de Thomas Ribeiro, que tinha nesse tempo no Maranhão um cheiro ativo de novidade. Corria branda a noite, Tejo era sereno. Mais alto! Reclamou da mesa pequena o cordeiro com um grito. Não chega até cá, queremos ouvir o recitativo. E, como Raimundo, por interesse próprio, convencesse o Freitas de que não devia continuar, o cordeiro levantou-se arrebatadamente e principiou a estropiar uma chula muito antiga. Carolina, que horas são estas? 9 horas no bronze da torre. Cante antes. Oh, não quero que ninguém me prenda, aconselhou Eufrasinha com uma gargalhada. Gentes, disseram as senhoras, admiradas do desembaraço da viúva. Cordeiro obedeceu e, trepando-se na cadeira e segurando uma garrafa pelo gargalo, roncou. Eu não quero que ninguém me prenda, aiê, debaixo de meu pifão. Quando fores de noite à rua, aiê, leva cheio o garrafão. Seu soldado não me prenda, não me leve para os quartéis. Eu não vim fazer barulho, vim buscar minha mulher.
e insensivelmente foram todos menos o Dias batendo nos pratos com os talheres. No fim de um quarto de hora era uma algazarra inqualificável. Em breve a confusão tornou-se completa. Faziam-se brindes de braço entrançado, bebia-se de copos trocados, misturavam-se vinhos, davam-se gargalhadas francas estrepitosas, atiravam-se bolas de miolo de pão, diziam-se verdades e entre todo este alvoroço sobressaía a voz rouca do Casusa, que insistia no seu brinde ao Serra e chamava-o berrando: poeta do comércio, colosso de negócios. As senhoras se tinham levantado dos lugares e palitavam os dentes, encostadas às competentes cadeiras, com um ar cheio, cansado, dispéptico. Freitas erguera-se com solenidade. A noite estendia-se como um teto que desaba. Não tardou a escurecer. Maria Bárbara afastara-se para dar providência sobre a luz. Ouvia-se de espaço a espaço a voz do Casusa berrar saúdes com uma insistência de ébrio. Cordeiro levantou as pernas sobre a mesa e deixou-se cair numa prostração. Entretanto, Freitas, sempre teso, sem alteração alguma, com a roupa perfeitamente engomada, pediu: venha para erguer um modesto brinde. Limpou a superfície dos lábios com o guardanapo dobrado, que pousou depois vagarosamente sobre a mesa, passou a enorme unha de seu dedo mindinho no bigode e, fitando uma compoteira de doce de pacovás, declamou enfaticamente com a mão direita erguida na posição de quem segura uma pitada: meus ilustres e respeitabilíssimos senhores. Houve uma pausa. Não poderíamos, pela ventura, terminar satisfatoriamente esta tão pequena quão antiga festa de família sem brindar uma pessoa respeitável e digna de toda consideração e respeito. E por isso eu, o mais insignificante, o mais insuficiente de todos nós, não apoiado, não apoiado. Apoiado, dizia o Cordeiro com os olhos vidrados. Sim, eu, cuja voz não foi bafejada pelo dom sagrado da eloquência, eu, que como os Cícero, os Demóstenes, os Mirabeau, os João Estevão, etc., etc., não possuo a palavra divina. Eu, meus senhores, vou brindar a quem? E desenrolou um repertório interminável de chapas misteriosas e apropriadas à situação, exclamando no fim, cheio de sibilos: inútil dizer o nome. Todos perguntavam entre si com quem seria o brinde. Houve teimas, fizeram-se apostas. Mais do que inútil é dizer o nome, continuou o discursador, gozando do efeito que produzia a sua indireta. Mais do que inútil é dizer o nome, quando vós já sabeis de sobra que falo com referência à excelentíssima senhora Dona Maria Barbosa Mendonça de Melo. Houve uma balbúrdia. Dona Maria Barbosa! Dona Maria Barbosa! Gritavam muitas vozes, e todos se voltaram para o interior da casa. Minha sogra, Dona Babu, Maria Barbosa, chamavam. Afinal apareceu a brindada, trazendo na mão um candeeiro aceso. Cá estava, e toda desfeita em risos, tomou o primeiro copo que lhe apresentaram. Seguiram-se os rups formidáveis e a música rompeu a tocar o hino nacional. Maria Barbosa levou o candeeiro à boca, causou riso. Cht! Fez o Dias, empalidecendo, e segurou a cabeça. Com os diabos! Que é? Todos se voltavam para ele. Nada, nada. E Dias disfarçava. É que só agora, à vista da luz, se lembrara de não ter apagado a vela no quarto de Maria Barbosa. Serviu-se o café e os licores, o conhaque e a cana-capim. Dias estava preocupado. Ora, ter-se esquecido de apagar aquela maldita vela. Sebastião desapareceu da mesa com o Casusa, e todos, pouco mais ou menos excitados pelos vinhos, aproximaram-se pesadamente dos parapeitos da varanda. Fizera-se noite. O Cordeiro sapateava um fadinho ao tom do hino nacional, todo se derretendo. O Serra, boleando seu respeitável ventre, foi desafiado pela gorda Lindoca e dançavam ambos. O Serra puxou Manuel e, com o exemplo do patrão, dançaram o Vila Rica e o Manuelzinho, sem mais se lembrarem das conveniências comerciais.
Faísca, que afinal embebedou-se de todo, dera para chorar espetaculosamente. Lamentava-se, gritando com ânsias e suores frios. Dizia sentir um desgosto tremendo da vida, uma resolução inabalável de suicidar-se e uma vontade estúpida de vomitar. Nisto, um busca-pé, descrevendo no ar um caracol de grossas faíscas, veio cravar-se no parapeito da varanda, bem no lugar em que estava Amância. Foi um espalhafato. Amância recuara tossindo, sufocada, e o cordeiro afiançava que, indo ela tomar fôlego, engolira um busca-pé aceso. Credo! Ana Rosa, com um susto, correu até o fundo da varanda e caiu trêmula nos braços de Raimundo, que, sem saber o que fazia, perturbado das impressões fortes do dia e um pouco de vinho, olhou em torno e deu-lhe 2 beijos mestres. Os busca-pés repetiam-se sem intermitência na quinta. Acenderam-se os candeeiros e iluminou-se de cera, no fim da varanda, o altar, onde São João Batista, no meio do esplendor, com um cordeiro no braço e segurando um cajado de prata, resplandecia numa imobilidade tosca de santo de pau. Ficou tudo claro e alegre. Os músicos foram para a mesa e distribuíram-se fogos por todos os convidados. As moças acendiam pistolas, os homens carretilhas, foguetes e bombas. Levantou-se defronte da casa uma grande fogueira de barricas alcatroadas. As pistolas cuspiam suas balas multicores e luminosas. As bichinhas corredeiras, as carretilhas e os busca-pés cruzavam-se no ar com frenesi. Dias passeava no fundo da varanda, pensativo, sem dizer uma palavra, lembrando-se do quarto de Maria Barbosa. Aquelas pistolas brancas e compridas mais o irritavam, porque todas elas tinham o feitio das malditas velhas de Estearina. Depois de jantar, a banda de música retirou-se, tocando uma coisa alegre. Seu Casusa, dizia Bibina, me acenda essa rodinha. Ui, gritava por outro lado a Eufrasinha, procurando queimar uma pistola. Tenho medo disso que me pelo. Pegue com um lenço, aconselhava a tia Sarmento. Seu moço, me escorve isso, por seu favor. Raimundo, ao lado de Ana Rosa, acendia-lhe os fogos e falava-lhe baixinho sobre casamento. Por que não me pedes amanhã, papai? Mamãe foi pedida justamente no dia de São João. Pois bem, amanhã, prometeu Raimundo com um olhar feliz. Não me enganas, Raimundo? Não. E tu, dize-me, tens-me bastante amor? Adoro-te. Ah! Gritaram. Chegou o padre! Era de fato o Freitas Lamparinas, que vinha cantar a ladainha, acompanhado de 4 sujeitos com ares de vagabundos, caras avermelhadas pelo uso imoderado de álcool, cabeleiras a nazareno, paletós insuficientes, olhar morto, cansado, cheio de insônias e movimentos reservados de quem não é conhecido pelo dono da casa. Eram 4 músicos de contrato, homens afeitos a serenatas, aos chinfrins de todo o gênero, com os estômagos encharcados de gordura, a cara biliosa, toda respirando digestões pesadas e tardias, comezainas fora d'horas. Um trazia um violão debaixo do braço, outro uma flauta, outro um pistão e outro uma rabeca. Entraram em rebanho, com os pés surdos, e foram-se assentar, modestamente risonhos, ao comprido da varanda, em um banco, a cochicharem entre si, olhando com tristeza gástrica para os destroços da mesa. Havia no todo suarento e gasto desses homens uma afinação completa. O mesmo, todavia, não diriam de seus instrumentos, que se achavam sempre em completa discórdia. Casusa foi o único que os cumprimentou particularmente, falou a um por um, dando-lhes o nome e recebendo o tratamento de tu. Fez logo vir uma garrafa e serviu-os com intimidade, falou-lhes de outras pândegas em que estiveram juntos. Riram. Manuel, a rogos da filha, ofereceu de comer imediatamente ao padre e aos músicos. Recusaram-se, prometendo cear depois da ladainha. Desapareceu a mesa e dispuseram-se todos para a nova festa que ia principiar. Os fogos continuavam na quinta, as barricas estalavam, fiscalizadas por Benedito. Havia um clarão geral, quente, as árvores tinham reverberações vermelhas, a atmosfera estava cheia de fumo. Reinava um cheiro marcial de pólvora queimada. As mãos encardiam-se, as roupas queimavam-se com as faíscas, repetiam-se os estalos e o chanchão dos busca-pés.
Algumas pessoas saltavam às fogueiras e outras, de mãos dadas, passeavam em torno delas com solenidade. Quer ser minha comadre, dona Nica? Perguntou Casusa a Ana Rosa. Vamos lá. E desceram a quinta, levantaram as mãos seguras sobre a fogueira e passaram 3 vezes em volta dela, rezando: por São Pedro, por São Paulo e por toda a corte do céu. Na varanda, Lamparinas dava tranquilamente no meio de um grupo a notícia de ter havido incêndio na Praia Grande. Fogo? Disseram todos. Fogo! Repetiu Dias sobressaltado e deitou a correr pela quinta, sem atender a ninguém. Está doido? Comentaram alguns. Freitas expunha a Raimundo o inconveniente daquele brinquedo brutal de fogo. Quase sempre havia na cidade incêndios nos dias de São João e São Pedro. Enquanto Serra, apontando para o lugar em que desaparecera o Dias na estrada, dizia a uma orelha de Manuel: aquilo é que é um cacheiro. Tenho-lhe inveja, acredite, seu colega. Lamparinas procurou tranquilizar o ânimo dos 2 negociantes, Manuel e Serra, declarando que o fogo tinha sido na Praça do Comércio e que não atingira lá muito grandes proporções. Aquela hora, dizia o padre, era de supor já não houvesse vestígio de incêndio. Varreu-se a varanda. Estenderam-se esteiras de meia-saba sobre o tijolo, onde tinham de ajoelhar as devotas. Acenderam-se mais algumas velas no altar de São João, onde o padre Lamparinas devia celebrar a sua 10ª ladainha, segundo o que nesse momento acabava de dizer o Freitas. 10ª? Perguntou Raimundo pasmado. Admira-se, hein? Ouviu o homem da unha. Pois olhe, só neste sítio, a julgar de um pequeno cálculo que dei-me ao trabalho de fazer na semana passada, tem ele cantado nunca menos de 657 ladainhas. Freitas contou circunstanciadamente o clássico costume daquela festa. Hoje já não se faz nada, à vista do que se fez, dizia. Bons regabofes tivemos no tempo do coronel, em que se faziam 300 de São João, e era dançar para aí toda a noite, sem descansar, meu amigo. Era uma brincadeirazinha que rendia seguramente meio mês de verdadeira folia. E com um ar misterioso, como quem vai fazer uma revelação de grande importância, quer que lhe diga? As moças de hoje não valem as velhas daquele tempo. E cascalhou uma risada seca, como se tivesse dito alguma coisa engraçada. Os fogos continuavam ainda e os ânimos nada se tinham refrescado, quando abriu-se a porta de um quarto e apareceu o padre, todo paramentado com a sua sobrepeles nova, o livro das rezas entre os dedos, os óculos montados no nariz adunco, os passos solenes, o ar cheio de religião, e encaraptou-se dos degraus do altar, anunciando que ia principiar a ladainha. Fez-se um grande rumor de saias e as mulheres ajoelharam-se defronte do padre. E do alto, contra a luz amarela das velas do altar, desenhava-se o vulto de Lamparinas, anguloso, com os braços levantados para o teto e um êxtase venal. Os homens aproximaram-se todos, à exceção de Faísca, que dormia. Alguns ajoelharam-se, atiraram-se fora os charutos em meio, deixaram-se em paz os busca-pés. Houve silêncio e a voz fúnebre de Lamparinas chiou confusamente: ah, tua domine! Então não temos jaculatória? Perguntou Amância escandalizada. Lamparinas atirou-lhe uma olhadela repreensiva e concentrou-se de novo em sua oração, concluindo: presentamos, Senhor, estas ofertas sobre os vossos altares para celebrarmos esta festa com a honra que é devida ao nascimento daquele santo, que além de anunciar a vinda do Salvador ao mundo, nos mostrou também que já era nascido o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que conosco vive e reina em unidade. Apoiado! Gritou o cordeiro. Houve um sussurro de indignação. No entanto, entre a tosse, os escarros secos e alguns espirros dispersos, continuou a voz do Lamparinas, estropiando o seguinte trecho latino: Gratiam tuam quesumus, Domini meutibus nostris infundi, ut qui angelo nuntiate Christi Filii tui incarnationem cognovimus per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam parducamur, per eudem Christum Dominum nostrum. Amém. Amém, disseram em coro.
e a voz do lamparina chilreava, acompanhada pela música. Kyrie eleison. E os devotos e devotas respondiam cantando em todos os sons: Ora pro nobis! E o is final ia longe. Christi eleison, ora pro nobis! Destacava-se a voz grossa e avinhada do cordeiro, que sempre se atrasava e demorava no bis. Diabo do herege! Resmungou Amância contrariada. Pater dequeles, Deus, miserere nobis! Ora pro nobis! Insistiu o auditório. Filii redemptor mundi, Deus miserere nobis! Ora pro nobis! E o padre Lamparinas, no fim de um quarto de hora, sentia-se plenamente em seu elemento. Entusiasmava-se com a música, cantava, marcando o compasso com o pé e quase dançando. Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virginum, Mater Purissima. E o coro sempre a responder, ora pro nobis. Mas o especialista das ladainhas teve de interromper o seu entusiasmo, porque em torno de Maria do Carmo levantava-se um zum-zum. Que tem minha tia? Disse Etelvina com alvoroço. Mamãe Eutrinha! Jesus, valha-me Deus! O que é? Que foi? Que tem? Que sucedeu? Ninguém sabia. Entretanto, Maria do Carmo, ajoelhada, hirta, com o queixo enterrado nas clavículas, tinha uma imobilidade aterradora no olhar. Credo! Gritou Amância, benzendo-se. As sobrinhas puseram-se logo a chorar ruidosamente. Ana Rosa, Eufrásia e Lindoca imitaram-nas no mesmo instante. Todos correram para o lugar do sinistro. Os músicos com os instrumentos debaixo do braço, Lamparinas com um manual de rezas marcado pelo indicador da mão direita. Ouvia-se roncar estranhamente o ventre de Maria do Carmo. Raimundo abriu caminho, chegou onde ela estava, suspendeu-lhe a cabeça e, quando a soltou, uma golfada de vômito podre jorrou pelo corpo da doente. É um vóvulo, disse ele, voltando a cabeça. Do latim, volvulus, segredou-lhe o Freitas pedagogicamente. Maria do Carmo foi carregada para o quarto. Estenderam-na em uma marquesa. Pingava-lhe de todo o corpo o suor copioso e frio. Tinha o ventre duro como pedra. Raimundo fez darem-lhe azeite doce e aconselhou que comprassem electuário de Sena. Correu-se a chamar um médico na cidade. O doente voltou a si, mas sentia cólicas horríveis, uma comichão geral no corpo, queixava-se de grande secura e delirava. Daí a meia hora vieram de novo os vômitos, cresceram as agonias, aumentaram os rebates intestinais. A pobre velha estorcia-se, arranhava a palhinha da marquesa, cravando as unhas na madeira. Afinal veio-lhe a prostração, deu um arranco e ficou imóvel. Raimundo pediu um espelho, colocou-o defronte da boca de Maria do Carmo, observou-o depois e disse secamente: está morta. Foi um berreiro geral. Etelvina caiu para trás, estrebuchando com o histérico. Manuel arredou a filha daquele lugar. Acudiram todos de casa. Os sentimentos, no geral, entorpecidos pelo vinho, acordaram como por encanto. A situação tornou-se incontinente e fúnebre. Cordeiro, em seu juízo perfeito, ajudou a carregar o cadáver, afastou as cadeiras, arrastou uma cômoda e preparou o mise-en-scène da morte. Invadiram o quarto. Os pretos do sítio chegaram-se com medo, aterrados, o olhar, a boca aberta. Em menos de 2 horas, Maria do Carmo estava estendida em um canapé, iluminada por velas de cera, lavada, vestida de novo e penteada. Sobre a cômoda, a inalterável imagem de São João Batista, e ajoelhado no chão, com o olhar fito no santo, o cônego rezava uma oração adequada ao ato. Manuel expediu recados para a cidade. Maria Barbosa fechara-se em seu quarto e atirara-se na rede a rezar com um furor maníaco. Houve confusão geral. Só Amância conservava sangue frio, estava no seu elemento, ia e vinha, dava ordens, dispunha tudo, aconselhava, chorando quando era preciso, consolando os que choravam, dizendo rezas, citando fatos, repetindo as frases da ocasião, mandando, ralhando com quem não obedecia e pondo ela mesma em prática as suas ordens.
Às 10 horas da noite, uma rede de algodão, enfiada em uma taboca de muitas cores e segura nas extremidades por dois pretos vigorosos, conduzia o cadáver de Maria do Carmo para o sobrado do Largo das Mercês, com grande acompanhamento de homens e mulheres e precedido por Benedito, que ia na frente, iluminando o fúnebre cortejo com um enorme archote. Lamparinas caminhava furioso, atirando as pedrinhas soltas da estrada e dando seus diabos pela má observância do antigo e confortador provérbio: o padre onde canta, lá janta. Fim do capítulo 8. Gravado por Adriana Sacioto.